Olá, participantes da oficina GCAP Digital, do Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou o professor Júlio Rodrigues, esta é a unidade número 3 do módulo EAD da nossa oficina. Nesta unidade abordaremos métodos de procedimentos aplicados às ciências sociais e humanas. E esta é uma discussão bastante importante para que vocês entendam 4 dos principais métodos de procedimentos aplicados à área de ciências sociais e humanas, especificamente à área de relações internacionais e à área de ciência política, que são as áreas que nós dialogamos mais, junto com algumas derivações para a área de economia, dentro do grupo de estudos em capacidade estatal, segurança e defesa. Portanto, os métodos de procedimentos fornecem as bases lógicas para a pesquisa. Bases lógicas, o que nós compreendemos com isto? Elas permitem um relacionamento entre a pergunta de investigação, as respostas possíveis ou hipóteses de pesquisa a esta pergunta de investigação, a relação de causalidade encontrada, qual é a causa e qual é o efeito esperado, e como essa causa se liga com os resultados, ou seja, quais são os mecanismos causais que são encontrados. Permite compreender as variáveis principais de pesquisa, em função da pergunta do problema, como elas se relacionam e como elas variam. E permite que as evidências encontradas, de alguma forma, possam responder à pergunta. E aí, cada tipo de evidência, cada forma, cada método de procedimento terá uma vinculação com algum tipo de evidência específica. E aí, o tratamento dessas evidências, para corroborar ou não as hipóteses, variam muito dessas escolhas de métodos e procedimentos. Então, eu abordarei 4 principais métodos de procedimentos que são vinculados à área de ciências sociais e humanas, especificamente à área de relações internacionais, ciência política e economia. O primeiro desses métodos, que digamos é a base de sustentação de boa parte dos estudos que nós fazemos na nossa área, é o método histórico. Nós, em geral, não fazemos método histórico, nós fazemos controle da história. Isto, como Sartori coloca em livros clássicos de metodologia científica, o politólogo ou o cientista social, de alguma forma, faz controle da história. E isto significa que nós nos valemos de historiografias e processos, reconstrução de processos históricos que são feitas por historiadores dentro da área de ciências humanas. E qual é a característica, portanto, desse método histórico? A compreensão de processos históricos, a reconstrução da realidade empírica a partir de um conjunto de fontes históricas. Isto consiste em reconstruir a historiografia de determinado contexto, de determinado processo, em determinado período histórico. Em geral, é utilizada na sua base pela história. E este conhecimento produzido a partir do método histórico é essencial para o encontro e compreensão de causas de processos políticos e processos sociais que nós observamos nas áreas de ciências sociais e humanas. E, portanto, a construção detalhada da história a partir da historiografia é fundamental para a compreensão de causalidades nas ciências sociais. Então, ciência política, relações internacionais, porventura a economia, mais vinculada a processos qualitativos de análise, não fazem historiografia, mas tendem a controlar a história para fins de comprovação empírica qualitativa das suas hipóteses. Portanto, a história acaba por ser o fundamento fundamental. E o conhecimento histórico amplo e profundo é tarefa obrigatória de qualquer cientista social. Nós não prescindimos da história em nenhum momento. Não há como partir para o outro método sem, digamos, de procedimento, sem conhecimento da história. O método comparativo, que é o segundo dos métodos, tem como característica compreender a realidade a partir de semelhanças e diferenças entre distintos fenômenos, processos e casos. Como comparar estes casos, então, não serão só a partir de características singulares de cada caso, mas a partir da compreensão do processo histórico em que ele está inserido, a partir de compreensão dos processos sociais que fazem parte destes casos. Então, o objetivo principal, característica deste método comparativo é produção de semelhanças e diferenças, para que as comparações possam ser feitas. O método mais semelhante, o método mais divergente, são características fundamentais desse tipo de metodologia. Além disso, permite a compreensão de causas e processos e principalmente de quais são as intervenientes que nós encontramos que ligam-se às resultantes de processos macro-sociais, etc, etc. Por exemplo, estudos clássicos dentro da ciência política e das relações internacionais, quais são as causas de conflitos ou quais são as causas de mudanças de regimes políticos.
Em geral, a compreensão da história desses processos é que vai elencar quais as variáveis principais são encontradas, que tipo de causas nós temos e depois como elas se ligam a partir de mecanismos causais aos resultados. A uma guerra ampla, a uma guerra menor ou, por exemplo, a uma transição de um regime político, a variação de um regime político a partir de elementos causais identificados pelo processo histórico. Então, a comparação se nutre do primeiro da historiografia, mas permite que nós façamos comparações entre os casos. Compreensão de processos específicos faz com que seja possível nós compararmos não só processos, mas as causas desses processos, intervenientes desses processos e ver se os resultados são semelhantes ou diferentes. Portanto, a comparação não se dá apenas entre casos específicos, mas também processos, sistemas e tudo que se vincule a causalidades específicas dentro das ciências sociais. E, portanto, pode ser intracaso ou entre vários casos. E intracaso significa que você vai olhar para um processo histórico mais amplo. Com casos cruzados, você pode olhar para o mesmo processo histórico e comparar casos no mesmo período. E isto são as variações que nós temos principal. A oferta de dados empíricos vem a partir das escolhas de coleta de dados que você vai fazer. Portanto, nós podemos ter análises comparativas que se nutrem da história, por um lado, mas também podemos fazer análises comparativas que não necessariamente se nutrem da história, mas sim de dados volumosos já existentes a partir de bancos de dados consolidados sobre dados de países, de regimes políticos, sistemas políticos, sobre capacidades estatais, sobre seguranças, equipamentos militares, por exemplo. A partir de dados volumosos disto, podemos fazer comparações longitudinais, de amplo espectro, e compreendendo vários casos. Isto permite diferenciações e assemelhações entre os diferentes casos analisados. E, portanto, a comparação em geral, como seu resultado, permite, de alguma forma, generalizações probabilísticas, não necessariamente determinísticas. E esta é uma preocupação central das ciências sociais. Tendem a ser mais probabilísticas do que determinísticas, com leis que sempre se reproduzem. Uma variante que faz um diálogo entre esses dois métodos, tanto o histórico quanto o comparativo, é o que nós chamamos de método histórico comparado. Essa metodologia histórica comparada vai se nutrir tanto das informações vindas do controle específico da história, mas também a aplicação de métodos comparados para fazer especificamente hierarquização de causas e fazer com que o controle sobre o processo causal seja mais eficaz. E de forma a dar um pouco mais de robustez e rigor a análises que provenham de fontes de conhecimento histórico que permitam fazer comparações entre casos, intracasos, etc. As evidências históricas, portanto, não são produzidas pelo método histórico comparado, mas elas são utilizadas para dar cabo das hipóteses, do relacionamento entre elas e a identificação específica de quais são os mecanismos causais mais importantes para aquele resultado. Portanto, o método histórico comparativo é qualitativo na sua base, não permite uma variante mais quantitativa como o método comparativo na sua origem, mas permite agora, no avançar da sua renovação contemporânea, fazer comparações que dialoguem com métodos mais quantitativos de análise. Tá? O último método, digamos, desta parte introdutória que é importante é o método estatístico, que tem como característica compreender resultados de causas. E o que nós queremos dizer com isso? É que a preocupação dos métodos quantitativos se dá muito mais em verificar as variações entre as causas e os resultados e ver a frequência que aparecem os resultados. Então, em geral, pesquisas que se preocupam, que dialogam com o método estatístico e metodologias quantitativas, se ligam com perguntas que quantificam as coisas. Por exemplo, quanto mais isto, mais aquilo. Quanto mais fragmentado um sistema político, partidário, por exemplo, mais dificuldade de fazer coalizões governativas. E assim, mensurar a fragmentação governativa e mensurar o tamanho, a forma de coalizão é, por exemplo, uma forma de relacionamento entre dados de dois lados. E aí as respostas serão sempre mais fragmentado, mais determinado aspecto, ou menos, mais. Varia do tipo de relação que nós temos. Em geral, os dados são provenientes de grandes surveys ou índices compostos elaborados a partir
de bancos de dados estatísticos sobre diversos temas e, em geral, faz uso de softwares para fazer os cálculos e fazer o uso da estatística mais apropriada. A formulação, a modelagem é feita a partir do problema, das hipóteses pensadas. Agora, o teste delas, em geral, faz uso de softwares como SPSS, Stata, R e hoje derivado de Big Data, por exemplo. Então, os dados, em geral, nesse tipo de pesquisa, são mais relevantes do que os argumentos. E os dados fornecem a comprovação empírica. Por fim, o último método de procedimento que eu irei abordar nesta videoaula é o mais utilizado e o mais usual dentro da área de ciência política e de relações internacionais, especificamente da área de relações internacionais, que é o método de estudo de casos. E o estudo de caso compreende de forma, tem como característica a compreensão de forma aprofundada de um determinado caso. E este caso não necessariamente é uma unidade política específica ou social determinada. Pode ser o relacionamento do tempo de um processo ou de uma ação política. Portanto, o caso pode ser um processo, uma conjuntura crítica, como nós chamamos dentro da metodologia científica. E permite, de alguma forma, a compreensão de características detalhadas deste caso. No momento em que nós aprofundamos o conhecimento de um caso e compreendemos de forma detalhada este caso, é a forma como nós escolhemos para identificar quais são, de fato, as variáveis que integram aquele processo. E como que as causas, que causas que aparecem ali, que causas são evidenciadas e como, a partir da compreensão aprofundada de um caso específico, como ele se relaciona com o resultado que nós observamos na realidade. E este mecanismo de ligação, a forma como uma causa se liga a um resultado, é o objetivo principal de um estudo de caso. A compreensão aprofundada de todas as variáveis que afetam, ou quais são as principais delas, e como elas se relacionam. Exatamente por isto é que consiste na metodologia das mais frequentes dentro das relações internacionais. E estudos de caso podem nutrir e contribuir com estudos estatísticos, podem nutrir e se valer de métodos comparativos, e também podem nutrir e se valer de metodologias histórico-comparativas. Portanto, a sua capacidade de diálogo com os métodos e procedimentos anteriores faz com que ele ganhe importância fundamental na área de relações internacionais e acabe por ser, digamos, a metodologia de procedimentos, o método de procedimento mais utilizado no Brasil e na área de relações internacionais, especificamente para dar conta de testar algumas hipóteses a partir de estudos de casos aprofundados. E, em geral, dentro do nosso grupo de estudos em capacidade estatal, segurança e defesa, fazemos muito uso desta metodologia e, portanto, é necessário que os interessados em ingressar no grupo e fazer os processos seletivos se aprofundem nisso, nos materiais adicionais, e se aprofundem com leituras adicionais e metodologias de estudo de caso aplicadas à área de relações internacionais. Então, esta foi a unidade número 3 da oficina GCAP Digital. Nesta aula tratamos de métodos e procedimentos principais aplicados às ciências sociais e humanas de forma breve e sucinta, mas acho que de forma suficiente para uma introdução a estas metodologias e, portanto, acompanhe as demais atividades desta unidade na plataforma Moodle e tire as suas dúvidas a qualquer momento nas redes de contato com o GCAP e nos vemos em próximas unidades e em outros cursos oferecidos pelo GCAP. Até breve.